Paz, Irmandade, paz do Senhor. Bora lá? Bora pro 26? Esse é grande, hein? Mas tem tanto conteúdo, é maravilhoso esse texto. É o início de tudo, né? Da via sacra do Cristo Todo-Poderoso. Vamos orar? Deus, bendito e santo, eis-nos aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nosso coração está cheio de gratidão por este momento. Sê conosco, nos instrui nas coisas do reino, leva as nossas mentes até o Senhor e nos transforma pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, gente. Vamos ler, porque esse aqui, o capítulo 26, até já grifei aqui, né? Que tem hora que eu começo a ler, quando eu vejo eu tô com a outra Bíblia, aí já foi, né? Já grifei o lugar errado. Esse capítulo aqui, ele tem mais de 70 versículos. Então, nós vamos falar de alguns pontos, ler alguns, para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? À medida que eu for falando, a gente vai grifando. Já passei a caneta em alguns para facilitar, porque, como eu disse, ele é denso, né? Tem mais de 70 versículos, então. Mas é interessante, porque começou aqui toda essa conspiração contra Jesus. E a gente fica emocionado, né? A gente que é cristão, a gente fica emocionado. Daí deve ter gente falando assim, tá emocionada, a emoção não é de Deus. A emoção é de Deus, sim. Deus é que governa as nossas emoções. E chega de conversa. Vamos submeter ao Senhor as nossas emoções, né? E a gente pode, sim, se emocionar com algo tão grandioso, que tá falando do nosso Jesus aqui, né? Mas, bora pra leitura. Vamos ler do 1 ao 5, só pra gente começar aqui, ó. Diz assim, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos. Lembra que ele estava falando das parábolas, explicando do reino? Então, disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. Ó, tá dando uma introduçãozinha aqui já, né? 2 dias grifei aqui a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Então aqui começou a conspiração, né? Nós estamos vendo aqui. Não vou falar sobre a Páscoa agora, nós vamos falar sobre a Páscoa depois. Aqui são mais de 70 versículos, vai dar trabalho, a gente não vai falar sobre isso agora, tá? E aqui no versículo 4 a gente vê a conspiração, né? Eles queriam matar Jesus. Isso nos mostra uma coisa tremenda, porque eles estão tramando a morte de Jesus. Mas eles não podem matar Jesus aqui porque eles tinham medo do povo. Só que, gente, eles não tinham medo de Deus. Que forte isso, né? Eles tinham medo da opinião pública, mas não tinham medo de Deus. E aí, depois nós vamos aqui do 6 ao 13, vamos ler só o 7, que dá uma introdução no que nós vamos falar agora. O 7 diz assim, aproximou-se, já vou grifar aqui o aproximou-se dele, aqui ó, aqui. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, vamos grifar todo, tá? Que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Então, veio essa mulher, né? E ela unge Jesus, né? E é isso que o texto está mostrando. É uma antecipação aqui à morte de Jesus. Mostra ele sendo ungido. A gente vê lá em João, acho que é 12, que explica que essa mulher aqui é Maria, a irmã de Lázaro. E nós sabemos que está escrito aqui que esse perfume era muito caro. Do 14 ao 16, vamos ler aqui o 15. Aqui, ó, 14 a 16, tá? Separadinho aqui, o 15. Então a mulher veio e ungiu Jesus. Aí no 15 diz assim, e lhes perguntou, o que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. E o contexto aqui, do 14 ao 16, nós temos o valor da traição. O valor da traição de Judas. Nós temos a referência também a Isaías. Ele faz a referência para a letrinha que está lá embaixo. Em Isaías não, em Zacarias, né?
Mas também em Êxodo, ele vai falar sobre essa questão das moedas, do valor. E em Êxodo, só pra gente ter uma ideia, tá escrito lá, acho que é Êxodo 21:32, que esse valor, essas 30 moedas, elas era o valor equivalente à compensação pela morte de um escravo. Olha que coisa, hein, gente? Né? Tem comentários bíblicos que vem falando sobre essa coisa da morte de Jesus, da venda, do preço de Jesus, e o título eles colocaram assim: Quanto Jesus vale? Eu achei isso tão doloroso. Quanto Jesus vale? Ô, papai, quanto Jesus vale? Do 17 ao 30, nós vamos ler então o 28. Vamos ler o 28. 17 ao 30, cadê aqui o 28? Tá do outro lado. O 28. Ok, 28. Bora grifar o 28. Eu já grifei. É aquele que eu me empolguei, eu falei, né? Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E aí Jesus está falando aqui, né? Lembra que ele estava celebrando a Páscoa? E aí Jesus com seus discípulos, lembra disso? E aí ele está instituindo a ceia do Senhor, onde ele parte o pão e oferece o cálice, gente. Ele está mostrando para eles, né? E para nós, essa morte sacrificial e a nova aliança é estabelecida no sangue dele, em favor de muitos. Está escrito aqui. Do 31, vamos baixar aqui. Do 31, aí continua ele lá com os discípulos, lembra? Do 31 ao 35, vamos ler do 31 ao 33, ó. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Olha isso, tá lá em Zacarias. Isso é uma coisa triste, né? Mas tá aqui. Bora lá. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Aleluia! Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. É impressionante. E a história vem acontecendo aqui, né? A história vem acontecendo, a gente já sabe como aconteceu, mas lendo no texto e conseguindo entender essa dinâmica é maravilhoso, né? Aqui a partir do 31 até o 35, Jesus fala com os discípulos e ele traz essa parte tão dolorosa, né? E a gente fala só de Pedro, que ele negou, mas está escrito aqui: vocês me abandonarão. Ou seja, todos eles abandonaram Jesus. É que Pedro negou, né? Então aqui, ainda mais na frente, nós vamos ver esses eventos que antecederam a cruz. Mas o fato, né, a questão principal aqui, desses que antecederam e o que vai acontecer, é que Jesus foi fiel à vontade do Pai. E por que ele fez isso? Por amor a nós, né? Pessoas tão pequenas, errantes, como nós e como os discípulos, porque eles também erraram, a gente viu que todos eles abandonaram, né? E só que a gente faz tanta coisa, a gente fala que vai fazer e que não faz, ou ao contrário, que não vai fazer e faz. A gente muda, mas Jesus não muda. E é isso que a gente tem que ver. Ele não mudou, ele sofreu, ele disse sobre esse sofrimento, ele explicou, mas ele não mudou, nunca mudou. Vamos ler do 37 ao 40? Diz assim, ó: levando consigo Pedro e os dois, aqui é a parte do jardim, quando eles vão pro Getsemane lá. Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a ficar triste e angustiado. Ó, triste e angustiado. Vamos grifar aqui, triste e angustiado, ó. Jesus ficando triste e angustiado. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste e em uma tristeza mortal. Vigiem comigo. Olha ele pedindo para os amigos, ó. Triste, né, gente? Vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó, o rosto no pó, que a gente fala tanto, cara no pó. E orou: meu Pai, olha a oração de Jesus, nesse momento de tristeza que afligia a sua alma como uma tristeza mortal. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, misericórdia, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Eles não velaram por ele nem por uma hora, como está escrito, né? E aí eles encontrou dormindo. Gente, difícil demais esse momento, né? Jesus abandonado, ele foi abandonado antes, dá pra ver aqui, né? Jesus sentiu essa angústia terrível,
né? Ele chegou a pedir para Deus que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, essa dificuldade. E ele até buscou a presença de Deus ali, sozinho, mas também buscou esse acalento nos discípulos. Mas nenhum estava acordado, não sobrou nenhum. Do 47 ao 56, vamos ler do 47 ao 54, que é aquela parte da prisão. Bora lá? Diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Judas chegou. Aí no 48, o traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, saudações, Rabi. Rabi, que é mestre, né? E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou, amigo, o que o traz aqui? Ô, gente, ó, eu já ia fazer do jeito que eu faço sozinha, sabe? Riscar, riscar, rabiscar. Ô, Deus, porque isso aqui fala demais, né? Isso fala demais sobre nós e sobre Jesus. Ô, Jesus maravilhoso. E aí Judas vem e o beija e demonstra que ele é o Cristo, né? O justo que ia ser preso injustamente. Judas deu esse beijo e ele mostra quem era Jesus, né? Ele mostra para aqueles soldados, olha, eu tô beijando, aquele que eu beijar é Jesus, prendam ele, olha isso. Os discípulos tentam reagir, a gente vai ver isso nessa parte, né? E Pedro decepa a orelha do soldado, tem tem toda uma situação, quer ver, eu vou puxar para cá, tá bem aqui, ó. Aqui, ó, ele sacou a espada, vamos ler esse pedacinho, então, ó, ele sacou a espada, tá vendo, ó, sumo sacerdote, decepou a orelha, e Jesus diz assim, ó, guarde a espada, pois os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha, olha isso, você acha, Pedro, que eu não posso pedir ao meu pai e ele imediatamente mandaria e poria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então, ó, se cumpririam as escrituras que dizem as coisas que deveriam acontecer? Então, não existe ressurreição sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. E é isso que Jesus está falando aqui. E ele faz o milagre e põe a orelha do homem de volta e cola aquela orelha de volta. Eu falo cola, é uma coisa estranha, né? Ele devolve aquele homem, reconstitui aquilo ali. Do 57 ao 68, aí já começa o julgamento de Jesus. Aqui, ó. Do 57 até o 68, né? Jesus, eles começam a falar, você, eles começam a acusar. E aqui no 63, Jesus, porém, permaneceu em silêncio. Tá lá, a ovelha muda. A gente vê tantas profecias, né, lá atrás que fala ovelha muda. É impressionante. E aí, vamos ler aqui deixa eu ver, do 64. Vamos ler. Do 64 até onde está riscadinho aqui, porque isso é importante. Não, tudo é, né? Mas vamos tentar ler. Tu mesmo disseste. Ele diz assim, ó. Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos, né? Se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele está perguntando isso para Jesus, né? Está perguntando. E aí Jesus diz assim, tu mesmo disseste. Respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Olha a resposta de Jesus. Vocês verão, até eles verão. Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram blasfêmia agora. O que lhes parece é digno de morte, responderam. Olha aqui. É digno de morte, responderam. Então alguns cuspiram o rosto de Jesus. Ô, Pai! E lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize contra nós, Cristo. Quem bateu em você? Misericórdia. Senhor, misericórdia. Né? A gente chega nessa parte aqui, é doloroso. Dá uma dor no coração, né? As nossas emoções ficam em frangalhos, porque é o servo sofredor, é o filho ungido, o Filho de Deus, o Filho bendito, sofrendo pelos meus e pelos seus pecados, sofrendo por nós. Ô, Senhor bendito, obrigada por cumprir todas as coisas, Senhor, e não nos abandonar, meu Deus, aleluia. Ô, Senhor bendito. E aí o texto vem depois e Pedro nega Jesus. Gente, depois eu posso até trazer algo nesse sentido específico, o pessoal gosta muito desse texto e já andaram fazendo perguntas.
Mas enfim, ó, ele quando é questionado, você é um deles, aí ele vem, não sei do que você está falando. Depois ele vem, não conheço esse homem. Ele vem de novo, não conheço esse homem. E aí ele chorou amargamente, né? Aqui, olha, eu entortando mais forte do que eu. Aqui Pedro ainda não foi restaurado, então nós sabemos o que vai acontecer, né? Mais na frente. E também tem a ressurreição de Jesus. Mas quanta vida, né, neste capítulo, quanta coisa acontecendo. Nós vimos os momentos de angústia, de dor, o início desse sofrimento de Jesus, que tudo isso que ele passou. Vimos o Filho de Deus como homem, ele era o filho perfeito de Deus e é, de fato é, mas como homem. Tudo isso que nós vimos é certo que Jesus não pecou, ele não desobedeceu. Ele é o nosso exemplo de fidelidade, mesmo em meio às dificuldades que a vida vai apresentar para nós. É essa aplicação, dentre tantas outras que nós podíamos fazer nesse texto aqui, neste capítulo. Vamos nos esforçar para sermos fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que ele também já fez por nós. Aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso.